Porque muitas vezes nós somos levados para a terra do Egito, alcançamos portas, entramos por portas de prosperidade, estamos bem lá e de repente, por estarmos cercados de bens materiais, cercados de riqueza, de boa condição, nós passamos a idolatrar, nós passamos a venerar aquilo que conquistamos em detrimento do nosso Deus que nos concedeu as bênçãos. Como estamos exercendo a mordomia com aquilo que recebemos de Deus? Deus é um Deus que sente ciúmes. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. E a nação hebraica lá no Egito começou a cultuar os deuses que traziam a prosperidade do Egito, os demônios do Egito. Por isso que houveram as pragas, para que o povo de Deus e os egípcios entendessem que aqueles eram demônios que concediam a prosperidade na terra do Egito. É por isso que somos levados ao deserto em certas fases da vida. É por isso que somos levados em momentos da vida à privação, a passarmos certas necessidades. Veja a vida do apóstolo Paulo, de uma alta posição dentro da casta religiosa ali em Jerusalém. Depois ele vai descendo os degraus da humilhação. E lá no deserto da Arábia, ele começa a ter experiência com o Senhor Jesus Cristo, e os valores do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, são inseridos no caráter dele. E após os 3 anos de experiência no deserto, ele está preparado para pregar o evangelho daquele que o cegou no caminho de Damasco. Então veja que alguns, quando passam pela privação ou são enviados para o deserto, rejeitam, cospem na Bíblia, cospem na cruz, abandonam as suas igrejas. Veja como um período como esse de pandemia, já se tem algumas mensagens aqui, alguns pastores parece que estão gostando do negócio. Por ordenança estatal, as igrejas permanecerem fechadas. Muitos já estão acomodados. Agora eu não preciso mais dar dízimo, não preciso mais contribuir, que agora eu assisto a igreja que eu quiser, pela internet. Tá fácil demais, na sala, assistindo a pregação, comendo pipoca, junto com a minha família, junto com a minha namorada. Posso até, no momento, aí dar uns beijinhos na minha namorada no meio da mensagem, que não tem problema, né? Telefone toca no meio da mensagem, você para atender, para de ouvir a mensagem. Veja a comodidade e a nova reconfiguração de uma falsa estrutura religiosa que está sendo criada nesse período de pandemia. É para dispersar, é para derrubar a igreja. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo. O diabo não vai fazer carinho em você. O diabo vai te derrotar. A agenda dele está marcada. Ele vai para o inferno. Ele não quer ir sozinho. Ele tem os seus agentes. Não confie nessa estrutura que está sendo desenvolvida para um novo normal. É o novo normal, é a agenda do diabo. É a nova ordem social fomentada pelo diabo. Veja, foram salvos do Egito, mas morreram no deserto. Veja que o que ele está dizendo aqui, ele vai usar alguns exemplos. Ele vai usar o exemplo de anjos. Anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação. Eles o têm confinados nas trevas com algemas eternas para juízo do grande dia. Veja que ele faz ele usa a mesma ilustração que o apóstolo Pedro usou na segunda epístola, capítulo 2, verso 4, de anjos que se rebelaram e foram colocados em juízo dentro das cadeias da escuridão, aguardando o juízo final para serem lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Quando se fala aqui anjos que abandonaram a sua habitação, entendemos que alguns anjos abandonaram os limites que lhes estavam conferidos. Assim como lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu limites para Adão e Eva. Comam de todo fruto, administrem, cuidem do jardim, administrem, mas não comam do fruto da ciência do bem e do mal. Vemos que alguns anjos, com intenções inescrupulosas, com inveja e com ciúmes do homem que é a coroa da criação, eles rompem com esse limite. Por livre-arbítrio, por livre escolha, rompem com esse limite.
Há uma camada de teólogos aqui acreditam que esses anjos se materializaram para consumir relações sexuais com mulheres humanas e formaram uma descendência híbrida de homens com anjos, que, de certa forma, em documentação esotérica, encontrarão-se documentos que mostram que os Néfilins, os gigantes, os Anaquins, eram resultado da união de homens, súcubos e íncubos com seres humanos, gerando aqueles gigantes. Já a outra camada, principalmente a camada pentecostal, os pensadores pentecostais acham que ali, quando há a união dos filhos de Deus com a linhagem dos homens, é a linhagem de Sete se contaminando com a linhagem de Caim. Uma coisa bem certa, né? Alguns falam que os anjos não possuem sexo. Anjos não possuem sexo, assim está afirmado na palavra de Deus. Não se casam e nem se dão em casamento. Mas lembre-se que em Gênesis 18, os anjos estavam materializados em forma humana. Talvez os jardineiros ali que as mulheres viram no sepulcro do Senhor Jesus Cristo eram anjos materializados em formas humanas, identificáveis como humanos. Então, são dois pontos de vista que não podem ser desprezados. E aí nos conta aqui que eles foram colocados em algemas da escuridão. Os anjos que conseguiram, por abertura de portais, romperam seus limites para corromper a natureza humana, a linhagem humana, foram colocados em juízos de cadeia eterna. Então veja que Deus, ele emitiu juízo contra o povo de Deus que foi libertado do cativeiro egípcio. Deus os derrotou no deserto. Deus assim puniu os anjos que romperam, não mantiveram a sua habitação, os colocando nas cadeias da escuridão. Veja que ele fez também a semelhança dos anjos, desses anjos, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que praticavam imoralidade, relações sexuais contra a natureza. Foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Veja as categorias. O povo de Deus que foi reprovado no deserto, anjos que pecaram e se rebelaram, e veja a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor Jesus Cristo é bem claro em dizer que um dos sinais da sua vinda é a condição, a implementação do neopaganismo, ou seja, as práticas abomináveis, antinaturais, a zoofilia, a pedoxilia, estarem já legalizadas, condicionadas à humanidade. E veja qual vai ser a punição. Foram postas como exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Muito cuidado. Falsos líderes são sonhadores, contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam anjos. É muito comum vermos nas histórias das piores seitas, as seitas que têm mais maquiagem, vemos que os seus líderes estavam envolvidos em clubes herméticos, em sociedades secretas, cultuavam os demônios pagãos que foram derrotados na terra do Egito. E muitos deles eram sonhadores, pois houve a visão de um anjo. Satanás se prefigura em forma de anjo de luz. Ele engana, ele mistura a verdade com a mentira. E quando há a mesclagem da verdade com a mentira, não levará ao reino eterno, mas vai levar ao reino de condenação eterna. Veja algo aqui interessante, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. No verso 9, mas quando o arcanjo Miguel, disputando com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Moisés, antes de morrer, é presenciado e visto por todos os sumos sacerdotes e sumos sacerdotes, ele subindo o Monte Hermon, e aí ele desaparece, pois ele sobe para morrer ali no Monte Hermon. O que acontece depois que Moisés sobe ali, não se sabe, mas uma documentação registra que Satanás lutou pelo corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel vem em defesa para esconder o corpo de Moisés.
Conta-se nesse documento apócrifo que Satanás quis reivindicar o corpo de Moisés, dizendo: Moisés matou um egípcio, Moisés pecou nas águas de Meribá, Moisés cometeu tais e tais pecados. Foi registrando os pecados de Moisés e queria tirá-lo das mãos do arcanjo Miguel. Olha só o que ele alegou, os pecados. Mas veja que o arcanjo Miguel veio proteger o corpo do Moisés penitente, do Moisés arrependido, e Satanás não prevaleceu. Sem contar que o diabo queria o corpo de Moisés com o intuito de criar uma nova religião, pois sabiam que havia importância do povo a obedecer aquilo que Moisés escreveu. Ele iria desenvolver futuramente, dentro do povo de Deus, uma religião semelhante a essa que nós vemos como a religião romana, que cultua os mortos, que reverencia os mortos, cultos de biatagem, culta devocional de pessoas, roupa, cajado, tudo ia ser cultuado, os símbolos seriam cultuados por esses devotos dessa nova religião que o diabo queria formar por meio do corpo de Moisés. Existiriam romarias até o túmulo onde Moisés está enterrado. Imagina que viria, isso virou até novela Rock Santeiro. Imagina que não se transformaria Satanás em posse do corpo do corpo de Moisés, né? E o arcanjo Miguel pronuncia algo para eles. Note que o arcanjo Miguel, como aquele que derrotou Satanás na queda de Satanás, poderia com sua espada aí feri-lo de uma forma terrível a Satanás. Mas veja que ele, submisso à ordem de Deus, de certa forma disse: o Senhor te repreenda, a tua hora vai chegar, Satanás, e não vai ser agora. Eu poderia te destruir agora, mas não vou te destruir. O juízo cabe a Deus e a tua hora vai chegar. Não vou estender mais, irmãos. Notemos aqui no verso 1. Judas, servo de Cristo, Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, aos amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Algo de maravilhoso é termos posse dessa palavra que vem afirmar a cada um de nós que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Quando olhamos para nós mesmos, a nossa competência, não temos força em nós mesmos. Em determinadas fases da nossa vida nós cedemos ao pecado, fraquejamos, falhamos porque não temos força. Muitas vezes brincamos na frente da tentação e acabamos por cair e ceder à tentação. Nós temos que ser humildes e reconhecer que sem mim nada podeis fazer. Recebereis poder que vem do alto. A salvação vem do Senhor. É graça. Os falsos mestres negavam a graça. Veja no verso 4. Esses líderes libertinos negavam a graça. Você vai ser salvo porque é dom de Deus, é o poder de Deus na tua vida. Veja o que fala no verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar, vos impedir de tropeçar. Você, pela fé, tem que optar: Senhor Jesus, eu quero que é santo, eu não quero pecar, mas me dá força e poder. Aí o poderoso vem. O poderoso vem e impede você de pecar, impede você de tropeçar. Para quê? Para vos apresentar santificado. Você não tem força para santificar, você só tem a opção de desejar se santificar. É o Espírito Santo que te santifica, é o Espírito Santo que te regenera, com o sangue do Consolador, com o sangue do Senhor Jesus, como nos diz em Atos dos Apóstolos. Você vai estar imaculado, purificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Com grande júbilo diante da sua glória. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Seremos salvos pela graça poderosa do Espírito do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Antes de todas as coisas, o onisciente, onipresente, onipotente, o único Deus já sabia de tudo. Quer você fazer parte desse reino? Que você possa, nesta manhã, guardando em teu coração,
relutando em querer essa palavra na tua consciência, você fazer parte deste reino eterno, que não terá fim, o reino do Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo.